Em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB de São Paulo, e em nome do Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB, eu dou o nosso bem-vindo a todos os colegas a esta que é a nossa casa, para a palestra A Produção de Prova em Matéria Tributária do ponto de vista da perícia judicial e de auditores independentes. Esta palestra será ministrada pelo professor Renato Gama da Silva. O professor Renato é professor do curso de pós-graduação da FECAP, perito judicial contábil no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e Justiça Estadual, ex-executivo em auditoria na Big Four e multinacionais, e pós-graduado em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Eu informo ainda a todos que, após a ministração do professor Renato Gama, será aberta a oportunidade para questionamentos. Esse será o momento propício. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Renato Gama. Perfeito. Primeiro, eu agradeço ao colega e pelo convite da OAB para estar podendo participar desse evento, enfim, estar podendo ministrar. Esse tema é a produção da prova em matéria tributária do ponto de vista da perícia judicial. Então, a palestra ela vai ter 4 pontos que a gente vai abordar, né? O primeiro deles, a gente vai falar sobre o método necessário para a aplicação da perícia tributária. Esse método, a gente está com a apresentação aqui sendo iniciada, mas esse método, basicamente ele parte do raciocínio contábil, existem outros métodos, né? Esse é o primeiro ponto. A segunda parte da palestra, a gente vai falar sobre as demandas judiciais que geram a perícia contábil. Dentre esses pontos, a gente vai colocar as principais operações, seja operações do ICMS, seja da operação do Imposto de Renda, do ISS, para a gente estar conversando com os colegas sobre de que forma que a perícia judicial pode auxiliar tanto o processo quanto na condição de perito do juízo ou na condição de assistente técnico. E a terceira parte, a gente vai colocar um histórico com relação às obrigações acessórias, né? As primeiras obrigações acessórias, que na área jurídica nós assim a denominamos como obrigação acessória, mas na parte contábil são as GIAs do ICMS, as ECFs, o SPED, de que forma que isso pode ser aplicado. Então, a gente vai colocar um histórico dentro do início das operações, qual foi a primeira legislação que tratou o assunto, lá em 1970, já criando as primeiras tabelas, as codificações do ICMS, que foi o ponto original, o nascedor aí toda a parte do Sintegra, que é o antecessor do SPED, e, enfim, a gente vai contar um pouco desse histórico. As datas principais dessas obrigações acessórias. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho de planejamento tributário, embora os senhores sejam os advogados, mas a gente vai trazer um pouquinho da experiência nossa, prática, com relação a operações de estruturação, de segregação de atividades, operação de distribuição, passando para uma operação dividida entre distribuição e industrial. Então, a ideia é a gente trazer esses 4 aspectos. Então, passando direto a falar sobre as operações que geram essa demanda tributária, eu colocaria para os colegas a primeira situação que a gente demanda muito, seja como na condição de assistente técnico, operações de remessa e retorno de industrialização. Eu não sei se os senhores se deparam com essa situação. As grandes empresas fazem muita parte de industrialização em terceiros, né? E essa operação de industrialização, quando ela é remetida a terceiro, ela tem um prazo legal para retornar. Você faz a remessa para a industrialização e, obrigatoriamente, você precisa ter um retorno dentro lá de 180 dias, correto? E se isso não é feito dentro desse prazo, automaticamente o contribuinte fica sujeito a... É lógico que você
antes de iniciar um procedimento fiscalizatório, se o insumo que você remeteu para a industrialização não ter retornado, você pode pedir uma prorrogação para daí você ficar amparado, não ter nenhum risco de autuação. Mas, via de regra, você enviou a mercadoria para ser industrializada no terceiro e isso não retornou, agora sim, né? Então, esses são os pontos que nós vamos falar sobre os 4 tópicos, né? O método científico, as demandas judiciais, as obrigações acessórias e um pouco dessa questão do planejamento tributário. Questão do laudo pericial contábil, uma parte fundamental, seja na condição de perito ou na condição de assistente técnico, o laudo tem que ter uma fundamentação do método científico aplicado. Isso é necessário, a gente já viu algumas situações no dia a dia de laudos serem desclassificados, serem impugnados por falta desse método, da indicação do método aplicado pelo profissional. Então, dentre os vários métodos que existem aí, dialético, enfim, o que se costuma mais ser utilizado é o raciocínio contábil, a gente vai falar um pouco mais à frente dele, falar sobre ele um pouco mais à frente. E um ponto interessante que a gente sempre ouve falar, né, com base até no artigo 473 do Código de Processo Civil, é que o perito ele sempre está limitado ao que está sendo o objeto da perícia, ele não pode ultrapassar o que está sendo tratado ali dentro do processo, né? Essa é uma regra, a gente procura realmente seguir e acompanhar. Mas também é verdade, colegas, eu não sei se os colegas que operam se defrontam com essa situação, porque muitas das vezes também o perito ele é trazido, seja por uma das partes que se vê prejudicado, no sentido de estender ali a sua análise técnica sobre a operação. Então, inclusive você tem autores aí, como o professor Antônio Lopes de Sá, que ele, na parte doutrinária, ele entende que o perito, quando nomeado, tem responsabilidade de orientar a decisão do magistrado, né? Ainda que essa orientação ultrapasse ali o objeto da perícia. Isso é muito comum em operações quando você tem um auto de infração num determinado período, né? O ano lá de 2015, e por uma questão de estoque, de controle de estoque, você precisa ter automaticamente o estoque inicial do período anterior. Embora o objeto da perícia seja o ano lá de 2015, mas você precisa recuperar esse estoque do ano anterior. Então, aí você se vê numa situação aí, né? Se você verifica o estoque inicial do ano anterior e você vai estar ultrapassando ali o objeto da perícia, uma vez que o auto de infração é do ano de 2015, e a autoridade fiscal, quando lavrou o auto de infração, ele considerou como saldo inicial, o estoque inicial, aquilo que o contribuinte indicou nos seus livros de inventário. E, posteriormente, o contribuinte reconhece que houve um erro de escrituração e ele pede que esse estoque inicial seja desconsiderado e seja corrigido. Então, como a gente se depara com essa situação, né? Se limita só ao ano de 2010? Então, até teve um caso recente que o juiz realmente limitou ao ano que estava sendo o objeto do auto de infração e não considerou o estoque inicial. Posteriormente, a decisão do magistrado de primeira instância foi reformada pelo tribunal e automaticamente foi feito a avaliação do ano anterior para o estoque inicial ser verificado. Então, esse é um ponto interessante, a gente vê essa doutrina do professor Antônio Lopes sendo sempre útil para, dependendo da conveniência aí das partes, né? A adoção de um método não garante a certeza, mas a ausência dela traz insegurança. Esse é um ponto realmente importante, né? O método do raciocínio contábil que nós falamos era com relação consiste em pesquisar e decompor as partes que compõem um fenômeno, né?
para conhecer o todo. Então, você tem o balanço patrimonial e você vai decompor lá ativo, passivo, patrimônio líquido. Isso é um exemplo com relação ao balanço patrimonial, mas com relação às obrigações acessórias, como o SPED, você tem os blocos específicos, né, que cuidam, como nós vamos falar de um histórico das obrigações acessórias, o bloco K, que teve início agora em 2017, para os colegas que não têm assim, o acesso, o bloco K é um registro dentro do SPED, que é uma obrigação acessória, que cuida da parte de controle de estoque, que isso até então não existia, as empresas declaravam isso via livro de registro de inventário ou via o próprio SPED, né? No SPED do mês de fevereiro, você colocava o saldo final da competência de dezembro. Hoje, por conta dessa mudança do bloco K, você faz isso mensalmente, né? Você tem que informar essa movimentação mensalmente. Bom, senhores, a parte do primeiro ponto, que é o objeto que a gente está falando sobre o método da perícia, a gente colocou esse, né? Depois a gente fica à disposição aí para debater um pouco mais. Sobre os pontos recorrentes das perícias, você tem anulação de crédito de notas inidôneas, isso não sei se os colegas operam, isso é muito frequente, a empresa ser autuada porque ela escriturou e tomou um crédito de uma nota fiscal que, na ocasião que deu a entrada, era uma nota legítima, o contribuinte estava ativo, tinha sua escrituração fiscal regular. Posteriormente, meses ou anos depois, a empresa teve uma inscrição lá considerada uma inativa, e o fisco, quando faz o levantamento fiscal, considera todos aqueles créditos indevidos e glosa, e anula aqueles créditos. Então, isso também é muito comum, e as perícias que são feitas é no sentido de verificar o contribuinte tomou o mínimo de vigilância com relação a verificar se na ocasião a inscrição do contribuinte estava ativo. Esse é um ponto. A gente costuma ter um cuidado de levantar, se é uma operação vinculada já dentro do ambiente digital, você tentar levantar na base de dados da própria Secretaria da Fazenda aquela DANF, aquele XML. XML é o arquivo da nota fiscal eletrônica, né? Para você garantir que, à ocasião, aquele registro aquela nota fiscal estava válida, estava ativa. Uma outra operação bastante comum, não sei se os colegas se deparam com isso também, é empresas de transporte tendo autuação milionárias, sofrendo autuações milionárias, porque armazenam mercadorias como se fosse armazém geral, e, na realidade, elas não têm essa atividade econômica, e nós sabemos que as operações com armazém geral têm amparo no artigo 7º lá do regulamento do ICMS como não incidência, né? Então, quando um contribuinte remete uma mercadoria para ser armazenada num armazém geral, numa empresa que tem um registro específico, ela o faz sem incidência do ICMS. E, muitas das vezes, a transportadora se apresenta como sendo uma empresa de armazém geral e se verifica que não é, depois de feito o levantamento fiscal. E tanto essa transportadora, a gente vê isso de forma assim, recorrente, autuações nesse sentido, e que realmente, muitas das vezes, paralisam a operação da empresa. Aí nós não sabemos se é por falta, às vezes, de uma orientação do próprio contador, a empresa ainda não obteve a inscrição de armazém geral, ela ainda não pode realizar atividades dessa maneira, ou se o contribuinte tem que enviar com o destaque do ICMS. Então, essa é uma operação bastante comum. Ressarcimento do ICMS-ST. Esse ressarcimento para empresas varejistas, como Pão de Açúcar, Carrefour e outros, é uma operação bastante comum, porque quando elas adquirem mercadorias dos fabricantes, elas muitas das vezes adquirem essa mercadoria com ICMS já recolhido na fonte, né, o dito ICMS-ST, da substituição tributária. E ele adquire essa mercadoria com o ICMS já embutido no preço,
e, posteriormente, quando ela revende essa mercadoria, se o preço que ela revendeu foi num preço menor do que a margem de valor agregado que o fabricante calculou, ela teria um direito aí a pedir a restituição. Então, você tem muitos processos, aí mais na parte de assistente técnico, para analisar esses arquivos, porque esses pedidos, muitas das vezes, seguem um layout, né, uma estrutura de um arquivo digital obrigatório, lá, que era da portaria CAT 17, de 1999, depois, em 2005, teve uma mudança, e com relação a essas operações de créditos que a empresa teria na condição de solicitar o ressarcimento. Você tem uma situação... Obrigado, professor. Uma operação muito comum com relação aos autos de infração quando são aplicadas taxas superiores à Selic, também um processo recorrente de revisão. Incorporação imobiliária direta, não sei se os colegas, muito obrigado, se deparam com isso, é quando a própria incorporadora ela é detentora, lá, ela tem a propriedade do imóvel, né, do terreno, e ela própria tem, com mão de obra própria, faz a construção do imóvel, do condomínio, e isso automaticamente não tem, como ela é a proprietária do terreno, isso não tem o fato gerador, lá, o núcleo material de incidência lá da prestação de serviço. Então, não caberia a prefeitura cobrar o ISS sobre aquela construção civil, né? Isso a gente vê essas grandes construtoras tendo bastante dificuldade em obter solicitar o habite-se, porque a prefeitura coloca essa exigência com relação ao ISS, e muitas das vezes ela precisa produzir prova que ela tem a matrícula do imóvel, está no nome dela, ela tem mão de obra própria suficiente para executar aquela construção. Então, a gente vai analisar FGTS, a contabilidade da empresa, para assegurar que ela realmente tinha mão de obra disponível suficiente para executar. Esse é um ponto. Outra situação é fraudes em licitações e improbidade administrativa. A perícia ela também é bastante utilizada, embora a gente veja essa questão de improbidade administrativa como corrupção, mas muitas das vezes você vê questões que a perícia, e a gente acha que isso fica oculto. Como que a contabilidade vai conseguir auxiliar se isso geralmente fica oculto? As partes fazem justamente de uma forma que não tenha rastro, não tenha registro contábil. Mas essas operações muitas das vezes acontecem com superfaturamento de um contrato. Então, a perícia entra no sentido de comparar, ou melhor, validar aquilo que o Ministério Público, porque geralmente essas ações de improbidade administrativa partem do Ministério Público, então a gente tem mais o juiz ali, na condição ali de perito do juízo, confirmar se aquelas acusações ali do Ministério Público realmente fazem sentido. Então, a gente confronta item a item do contrato para verificar se existe uma discrepância, né? Então, a perícia ela também é bastante útil nesse sentido. E aí a gente usa todas as bases de dados que existem disponível hoje. A Prefeitura de São Paulo, nós sabemos, aí, a NFTS, Nota Fiscal de Tomador de Serviço, é a plataforma fiscal que você tem todas as notas fiscais que são emitidas contra o seu CNPJ, a Prefeitura tem isso disponível. Então, o perito ou o assistente técnico tem acesso a essas documentações, né? Então, isso é de fundamental importância para a gente demonstrar que houve, né, tanto as notas prestadas pelo antigo vencedor da licitação como o atual, tem discrepância, enfim, você tem ali meios de comprovar. Despesas dedutíveis, imposto de renda, é mais uma questão de imposto de renda, né? Os colegas sabem que o aspecto material do imposto de renda é ter o acréscimo patrimonial, e sem isso você não tem o fato gerador, então você
muitas situações de verba indenizatória ter a cobrança do imposto de renda, então a empresa solicita a perícia para confirmar que de fato não houve, né? Só foi uma entrada no caixa por N motivos. Crimes contra a ordem tributária, nós vemos essa situação, não sei se os colegas se deparam com isso, principalmente quando você tem mudanças de filiais de empresas. A empresa está sediada em São Paulo e ela, por uma questão estratégica, ela quer mudar para Barueri. Nós sabemos que essa mudança é por conta de um benefício fiscal que o município de Barueri, pelo menos no passado, era mais, e outras cidades satélites ali, que a alíquota menor que a de São Paulo. E nós vamos falar um pouco isso mais à frente. Nós sabemos que a partir da Lei Complementar 104 de 2001, com a introdução do artigo 116 do Código Tributário Nacional, que a autoridade fiscal ela pode desconstituir os atos praticados com o único e exclusivo motivo de redução tributária, né? A empresa ela precisa ter um propósito econômico nas suas atividades, nas suas movimentações. Então, principalmente na época de auditoria, quando uma empresa multinacional tinha uma pretensão de sair de São Paulo e para Barueri, a gente fazia um checklist questionando todos os motivos pelo qual ela estaria mudando, ela teria vantagem em se deslocar para Barueri, menos a questão tributária, porque os seus clientes estão... a questão logística, você ter uma distribuição em Barueri vai ser mais estratégico, seus funcionários estão na região de Barueri. Você traz uma série de situações de propósito econômico que a empresa teria com relação a uma especialização na sua nova estrutura em Barueri para justificar aquela mudança, porque na ausência disso, e isso a gente via na época como auditor no sentido preventivo, a gente não via como a empresa sofrendo autuação, mas mais no sentido preventivo, no sentido de orientar, antes de fazer a mudança, fazer um parecer laudo para justificar os benefícios somente econômicos dessa mudança, sem trazer as questões tributárias. E hoje nós vemos na situação da autuação do fisco de São Paulo, pelo menos da minha experiência, fazendo autuações em contribuintes que no passado estavam em São Paulo e atualmente estão em Barueri, autuando porque justificando que aquela operação que está em Barueri é uma operação fictícia, não é uma operação concreta, real, porque a empresa não tem funcionários registrados na sua RAIS. É óbvio que muitas vezes a empresa não tem funcionários registrados naquela unidade operacional, porque quem opera aquela unidade operacional é um terceiro, é um operador logístico, né? Então, você trazer isso para os autos, demonstrando que, sem prejuízo do que a autoridade fiscal observou, que de fato não tem funcionário registrado naquela unidade, mas se percebe pelo contrato de prestação de serviço que o operador logístico que era o responsável para atender aquela operação. E outros fatores. A gente teve um caso recente agora com uma multinacional de bens de informática que ela tinha essa operação em São Paulo e transferiu para Barueri. E olha que ela já tinha uma decisão favorável do judiciário informando, e também tinha um agravante, porque aquela operação ainda estava em discussão, fora a questão territorial, se era devido para qual dos municípios, ainda tinha a questão se era sujeito ao ICMS, por ser um bem, e ela recolhia sobre um bem de prateleira, um programa em larga escala, né? Nós sabemos que tem aquela discussão se é bens de informática, se são sistemas software ou se são efetivamente produtos, né? E a empresa
alegava que são produtos que já eram um produto acabado e que era somente licenças para comercializar aquele software, e ela recolhia sobre o ICMS. Então, tinha uma discussão, ela já tinha ganho na Justiça em Barueri, que era considerado como ICMS. Então, ela recolhia lá um valor sobre o suporte, sobre a mídia, né, sobre onde estavam gravados os programas. E depois ela sofreu essa segunda autuação por parte do fisco de São Paulo com relação à territorialidade. Então, essa questão de crime contra a ordem tributária nessas mudanças do CNPJ não sei se os colegas se deparam com isso, mas esse questionário para garantir que tem um propósito econômico independente a gente saber que, no fundo, você tem também um ganho tributário, né? Aqui são as incidências tributárias, parece meio óbvio, né, que o imposto de renda é sobre o resultado, o lucro, ICMS e o IPI sobre a produção, as remunerações é o INSS, folha, e as receitas tem o ISS, as contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, né, o PIS e a COFINS, mas muitas vezes isso se mistura, né? Nós vemos que você tem imposto de renda que também não incide sobre o resultado, sobre o lucro, como, por exemplo, o lucro presumido do imposto de renda, que é um regime de tributação que ele é calculado exclusivamente com base nas receitas, né? Então, aquele núcleo que parecia estar bem separado, muitas das vezes não está. Você tem a questão do ISS, que muitas das vezes se confunde com o IPI na questão de serviços prestados, principalmente recondicionamento, né? Houve aquelas 5 situações lá do IPI que consideram o IPI, que é o recondicionamento, acondicionamento, transformação, beneficiamento, né? E montagem. Quando você tem essas 5 características do IPI, muitas vezes você tem lá na lei complementar serviços que se equivalem ali, então a empresa tem que pagar IPI ou paga ISS. Então, esse é um ponto também que, como assistente técnico, a perícia também é importante para elucidar. Principalmente, aí quem vai fazer a decisão, quem vai ser o usuário, né? Se é o usuário, o consumidor final, está claro que é ISS. Mas se ele vai fazer aquele serviço e vai ter uma subsequente saída, ainda que a natureza do serviço seja exatamente igual, aí vai ser um IPI, né? Então, do ponto de vista econômico, você não consegue diferenciar isso se você não tiver esse critério que os senhores do direito conseguem evidenciar. A gente, a partir da perícia, trabalha para tentar identificar quem é esse consumidor final, né? Aqui é um cenário só dos que a gente apresentava muito para quando a gente tinha algum cliente na parte da consultoria, para ele entender, porque principalmente a empresa multinacional ele fala lá o VAT deles, que é os impostos indiretos deles, eles acham que se concentra um único imposto, um único recolhimento, e nós temos, quando falamos em impostos indiretos aqui, nosso ICMS, IPI, ISS, você tem aí inúmeras legislações, 27 estados, diversas alíquotas, obrigações acessórias vinculadas ao mesmo imposto, como, por exemplo, FCI, né, que é uma ficha, as obrigações acessórias estão printadas em branco, que é ficha de conteúdo de importação, né, vinculada às operações de importação. Você tem o SPED. Para o mesmo imposto, você tem 3 obrigações aí decisivas, né, GIA, SPED, FCI. Então, você vê isso para o ISS, com relação ao município de São Paulo, que tem as notas fiscais de tomadores de serviço, você tem um cadastro prévio para não sofrer retenção nas operações locais. Então, na parte previdenciária, você tem a mudança agora no E-Social. Esse é um ponto que sempre me preocupa, pela questão...
toda essa mudança que as empresas estão sofrendo, para a gente que está atuando como perito, que vai ser daqui a alguns anos, né, ou daqui a um período, como você entender essas grandes mudanças, né? Então, essas obrigações digitais, SPED, enfim, são EFD, que é a escrituração fiscal digital. A gente vai ver quando a gente entrar na parte das obrigações acessórias, que nós falamos aquele histórico, que é a linha do tempo, realmente, onde que mostra as primeiras, as principais, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho de um ponto até que nós já falamos, a questão do planejamento tributário com relação a essas mudanças de unidades de uma cidade para outra, onde você tem um ISS mais vantajoso ou operações de segregação de atividades, a empresa é industrial e ela passa por uma questão de ganho no ICMS, no PIS e COFINS, a constituir um CNPJ além da industrial, constituir um CNPJ como distribuidora, né? Então, vamos falar um pouquinho disso daí também. E como os senhores sabem, aí o artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei, que o planejamento tributário feito antes da ocorrência do fato gerador, feito antes, é totalmente ilícito, porque, enfim, não tem nenhuma ocultação. Feito depois, aí sim, com o objetivo de ocultar o fato gerador ou não pagamento do tributo, é crime. Só que, conforme nós falamos... a gente vai falar no próximo slide, lá da Lei Complementar 104, que acrescentou o artigo 116 do Código Tributário, o fisco, né, se estendeu e pode desconstituir, se isso, ainda que seja o planejamento antes do fato gerador, mas se teve único e exclusivo motivo de economia tributária, isso pode ser colocado como uma forma abusiva, né, e ser classificado como um planejamento ilícito. Então, aqui é a linha do tempo que os senhores conhecem bem, né? Então, a gente sempre vai trabalhar na parte do fato gerador, a hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento tributário, crédito tributário, inscrição na dívida ativa, certidão da dívida ativa e execução fiscal. A gente sempre vai trabalhar nessa fase aqui do fato gerador, principalmente a perícia. Lógico que você tem algumas situações aí atípicas, mas pelo menos os que a gente sempre tem auxiliado como assistente na parte do quando tem o fato gerador realizado, e algumas também quando você tem a execução fiscal já realizada. Você tem já a inscrição na dívida ativa. A gente tem auxiliado também algumas questões para revisar cálculo nessa parte quando você já tem a inscrição em dívida ativa. Bom, aqui com relação os aspectos legais da hipótese de incidência, né, aspecto material, aspecto pessoal, aspecto espacial, aí o exemplo mesmo, essa questão é devido para o ICMS para São Paulo, para Barueri. O aspecto pessoal o serviço é devido à União, para o IPI ou municipal, ou é ICMS ou municipal. O aspecto quantitativo é o que a gente também, a demanda é grande por conta dessas operações em termos de verificação de valores efetivamente, né? A perícia contábil, ela também, o principal aspecto dela é nessa parte de valores. O aspecto temporal, embora a questão de decadência seja uma questão dos senhores de direito, o perito muitas das vezes não se manifesta quando ultrapassa essa questão que sai da esfera contábil e vai para a esfera do direito, mas muitas das vezes os quesitos são formulados para identificar realmente se aplica lá o termo ACO, né? Qual que é a data de início? É o primeiro dia do exercício seguinte ou é a partir do fato gerador? Porque isso vai ter uma relevância para o Instituto da Decadência. Então, o perito, eu costumo usar via de regra, quando tem essas perguntas, já fazer testes contábeis com relação à aplicação dos dois artigos, seja o artigo 150,
que prevê que a partir do fato gerador, né? Então, ocorreu 30 de março, começa a correr a partir de 1º de abril, os 5 anos, né? E faço 2 testes lá também a partir do artigo 173 para também demonstrar, e não menciono se teve ou não decadência, porque aí é uma questão mais do aplicador do direito, mas para facilitar para os trabalhos, isso quando está como perito do juiz ou como assistente técnico, a gente já faz esses testes para... Muitas das vezes a gente sofre questionamento, porque ultrapassaria ali o que está sendo questionado, uma vez que só foi questionado qual é a data da lavratura ou do fato gerador, mas também por pedido de alguns magistrados, a gente em alguns momentos já faz esse teste para ficar visível qual que é ali a aplicação da regra, né? Aí o magistrado, enfim, as partes, os advogados que vão defender a matéria de direito. A gente só vai fazer o teste contábil. Então, é o artigo 116 que nós falamos, né, que possibilitou à autoridade administrativa, o fisco, desconsiderar um ato se tiver como único objetivo a economia tributária. Então, o planejamento, ainda que realizado antes do fato gerador, pode ser considerado ilegal, né? Então, além da gente evitar de ter o cuidado como gestor na parte da empresa, antes de ter, além de observar essa questão negativa, se houve simulação ou fraude, a gente precisa também se atentar a essa questão do propósito econômico, teve, né? Se não teve, encontrar o que de fato levou a empresa a fazer essa movimentação. Aqui é o volume, esses dados eu peguei no Instituto de Planejamento Tributário, agora de 2019, as normas brasileiras a quantidade de normas que são geradas é 798 normas por dia, se for considerar desde a Constituição de 88, isso está disponível na base de dados lá do Instituto de Planejamento Tributário. Reforçando novamente, você tem do artigo 509, 515, né, que tem uma vedação expressa com relação à empresa incorporadora não fazer uso de prejuízos fiscais da empresa incorporada. Isso está lá desde esse artigo 509, 515, agora não me lembro a data exata, mas há mais de 10 anos que tem já essa legislação. E nos últimos, também já alguns anos também, as empresas começaram a driblar, né, de modo que a empresa que é incorporada, que faz ela, ainda que com prejuízo, ainda que é deficitária, é a que faz a aquisição da empresa lucrativa, para que ela consiga fazer o uso dos prejuízos fiscais, uma forma de driblar, né, a legislação. Planejamento tributário, com isso que eu também vi em alguns processos, por isso eu achei interessante trazer para os senhores o artigo 153 da Lei das SAs. A contabilidade trabalha muito com essa norma, além de ser um direito do contribuinte, é um dever do próprio administrador ter iniciativas como planejamento tributário. Se mais tarde ele não fizer um planejamento tributário, ele pode, inclusive, sofrer penalidades. A omissão de eventuais práticas como planejamento pode provocar o descrédito do administrador, né? Até porque o artigo 153 fala que o administrador da companhia deve empregar no exercício de suas funções toda a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar nos seus próprios negócios. Então, antes de ser um direito, é uma própria obrigação do administrador realizar práticas de planejamento tributário. Bom, essa daqui era o caso prático que eu quero trazer para os colegas. Que é um caso prático, nós vivenciamos isso na época da auditoria, uma empresa distribuidora e outra manufatureira, né, industrial. Tem alguns cuidados prévios com relação a essas operações, como, por exemplo, a migração dos ativos, dos estoques, dos funcionários, tudo isso para justificar esse propósito econômico, você não ter
depois problema mais à frente, com relação até esse caso mesmo que nós citamos, da empresa operar, ter uma estrutura, e quando vai ver, a empresa não tem nenhum funcionário registrado. Esse planejamento também tinha como objetivo o escoamento do saldo credor de ICMS de uma determinada planta, que a gente vai entender um pouco melhor mais à frente. Então, aqui era a empresa situada lá em Pernambuco e outra em São Paulo, 2 plantas produtivas, 2 plantas industriais que faziam as vendas direto para os seus clientes. Então, a planta industrial fazia a operação lá de venda direto para o cliente, então o preço do produto, imaginemos lá um valor de R$100 o produto, toda a base de cálculo do ICMS, toda a base de cálculo do IPI, toda a base de cálculo do PIS e da COFINS era calculada em cima dessa base cheia de R$100. Automaticamente havia os recolhimentos do cliente, dessa parte do cliente. Na cadeia seguinte, ainda que ele fosse um atacadista, ele fosse ter uma revenda, nós sabemos que não tem incidência de, se é um produto sujeito ao regime de substituição tributária, ele não vai ter incidência de ICMS, porque já foi calculado na fonte, nas operações seguintes não teria ICMS, teria IPI? Também não teria IPI, porque o fato gerador do IPI é a industrialização ocorreu na primeira etapa, que é quando saiu da indústria para o adquirente. Então, a partir do adquirente, que pode ser um atacadista, para a operação seguinte, não tem mais IPI, porque é só uma operação mercantil, não tem mais ali a incidência da o núcleo de incidência da industrialização, salvo se ocorrer agregar alguma questão de algum insumo nele, mas via de regra não tem. E se for um produto, principalmente da linha farmacêutica, de medicamentos, você tem toda a linha de PIS e COFINS monofásico, que o PIS e COFINS monofásico vai incidir nessa primeira etapa, que é saindo da unidade fabril para a distribuidora e depois, que é o cliente, depois você não vai ter mais incidência ali no monofásico, né? Que incidiu. Então, ela fazia todos os seus recolhimentos com base nessa estrutura. E aí, ela fez o seguinte estudo para ela criar a empresa industrial e criar também a Alfa Distribuidora. Então, e aí nós já vimos que o grande benefício está porque quando ela é uma venda intercompany, né? Quando sai da Alfa Industrial para a Alfa Distribuidora, ela precisa também seguir alguns cálculos de base de cálculo mínimos, né? De custo. Ela não pode colocar por um valor irrisório, tem que colocar pelo mínimo pelo valor de custo. Então, se ela tem lá saída da Alfa Industrial para a Alfa Distribuidora, você tem ali o critério no valor de custo. Então, que seja 30% lá, era R$100 o exemplo, toda a base de cálculo do IPI vai ser calculada em cima do quê? De 30, que é o primeiro, né, a primeira saída. Toda a base de cálculo do PIS, COFINS monofásico vai ser calculado a partir da base de 30 agora, que é na primeira operação da intercompany. Todo o ICMS-ST também vai ser calculado em cima da base de cálculo de 30. E aí, quando a Alfa Distribuidora faz a venda para o cliente final, aí ele vai colocar o preço dele normal, que é o valor de R$100. Sobre esse valor de R$100, já não vai ter incidência de IPI, porque não tem ali mais a incidência da industrialização, já recolheu a ST, já recolheu o PIS e COFINS monofásico. Então, a perícia auxilia justamente em verificar se de fato ocorreu, se de fato tinha uma empresa distribuidora, se de fato houve essa operação, ou se está tudo no mesmo endereço, não tem, você chega lá para fazer a vistoria, só tem o CNPJ aberto, o contrato social constituindo lá o CNPJ, mas você não vê nenhuma operação. Isso a gente já se defrontou na mesma forma que questões reais, concretas, grandes centros de distribuição sendo criados para uma inteligência logística, para ter um ganho de um propósito econômico. Ao mesmo tempo, a gente também viu empresas totalmente no papel,
para ter essa troca de notas fiscais e ter essas reduções. Então, a gente vê as duas formas. Esse é o exemplo que nós falamos, né? O primeiro caso lá é a base de cálculo feito a R$100. Está no mesmo momento, não sei se o slide consegue... Tá, aí. O primeiro exemplo de cima do fluxo atual é a base de cálculo sendo apurada em cima do valor cheio de R$100, e o fluxo proposto é sobre a base de cálculo da venda intercompany. Então, enquanto no ICMS-ST, no PIS e COFINS, você tem o primeiro item lá no vermelho, né, a R$ 7,20, quando você faz uma operação intercompany, você vai ter lá um recolhimento menos do que o dobro, né? Menos da metade. Então, isso imagina uma grande indústria que você tem aí vários itens, toneladas desses itens sendo comercializados. Então, é uma estrutura... E que na parte prática, tanto isso na condição de perito, na condição de consultor era uma questão recorrente, né? E na condição de perito, a gente verifica que quando a empresa realmente tem a parte real, concreta, você realmente tem a grande vantagem, né? E você não vê maiores problemas. Pois não. Descaracteriza. E é um procedimento que o senhor está citando que tem salvo as indústrias paulistas de cerâmica, né? Perfeito. Ela sai bastante, mas enquanto a automação, o assistente técnico aí vai ter que provar que não houve uma fé, porque os pagamentos foram realizados. E não pode haver somente troca de papéis entre Sim, eu agradeço a colocação do... prazer recebê-lo, o colega ali, o Hamilton Marques, ex-agente de rendas do Estado de São Paulo, fiscal do ICMS, agradeço pelas colocações e eu reconheci logo Muito obrigado, Hamilton. Sim, é verdade, se você tem uma documentação que só está em papel a operação e você não tem essa situação concreta, o pagamento, enfim, isso realmente totalmente pode ser, você tem uma fragilidade maior ali quando você for contestar isso ou provar isso tanto na perícia, né? Mas tendo a operar, pelo menos em experiência assim prática, tendo a distribuidora, sendo feito esse fluxo de pagamento, tendo essas operações aí concretas, pelo menos tanto na consultoria quanto como perito, não vejo problemas, não tenho visto problemas. Esse é o histórico das obrigações acessórias, iniciou lá no convênio sem número de 1970, que estabeleceu lá, iniciou os códigos das CSTs que nós falamos, o Código de Situação Tributária hoje, né, que fala lá principalmente quando você pega uma DANF, uma nota fiscal, você vê alguns códigos, todos eles se iniciaram lá nesse primeiro convênio, onde que se estabelece algumas regras obrigatórias, a partir daí que veio toda essa parte digital, começando pelo Sintegra e depois passando pelos SPEDs, né? Então, essa é a primeira legislação que nós temos, então ele coloca lá as primeiras codificações que levou aí o fisco a utilizar toda essa metodologia de controle dessas obrigações acessórias digitais. E aqui, senhores, a gente fez um histórico com relação às principais obrigações acessórias
iniciando lá, muito obrigado, desde 90 até os dias atuais. A gente vai comentar sobre algumas, né?